Muito bem, queridos, quero compartilhar um tema com você nesta manhã, nesse dia, nos cultos de celebração. Esse tema aí, diga comigo, uma vida cristã prevalecente. O que você entende de uma vida cristã prevalecente? Claro, é uma pessoa que prevalece em tudo aquilo que vive. Se é a vida cristã, então você vai sempre prevalecer, sempre vencer, sempre estar na frente, nada vai te embaraçar. Mas como nós podemos viver essa vida prevalecente? Você sabia que não são poucos os cristãos que vivem uma vida totalmente religiosa? Eles pensam que a vida cristã, ela não consiste de um relacionamento com Deus, mas eles servem um Deus muito distante, e muitos creem que esse Deus se manifesta muito na vida de poucas pessoas, ou seja, a parte eclesiástica da igreja. Isso é um engano muito grande. E nós vamos sempre estar presenciando isso pela televisão, quando você vê aquele monte de gente dependendo de uma pessoa só, de um homem, porque não lhe é ensinado que a nossa vida cristã é uma vida que prevalece. Mas para prevalecer essa vida, eu não vou depender só do ensino de um homem de Deus, mas como cristão, eu vou ver o que Deus quer através da sua palavra na minha vida. E aí eu vou descobrindo e eu vou crescendo. Você sabia que a nossa salvação, ela se desenvolve? Nós vamos ver pelo menos três porções aqui da palavra de Deus, onde fala claramente que a nossa salvação se desenvolve. Nós não podemos, a vida seria muito sem graça se eu chegasse no domingo na igreja, na terça-feira no Tadel, voltasse para casa e vivesse uma vida assim, dentro dessa rotina. Mas, queridos, a vida cristã prevalecente, ela vai muito mais além do que isso. Quantos creem que carrega Deus no coração aqui? É você chegar na sua casa e você está seguro de que Ele está contigo e você pode falar com Ele a hora que quiser. É que nas horas mais difíceis da sua vida, você não temer porque você crê que Ele está contigo, é a promessa dEle. Isso é uma vida prevalecente, querido, é uma vida que prevalece. E Paulo falou isso aos Filipenses, aqui no capítulo 2, que é o texto base. Eu tenho 3 textos aqui, mas eu quero te falar o quanto isso que nós vamos estar falando aqui é precioso para todos nós. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 16 fala: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Preste bem atenção nisso. Paulo está descartando a presença infalível de um homem e colocando a presença de Deus. Ele disse: na minha presença e na minha ausência, ou seja, eu estando presente, as coisas acontecem, mas eu estando ausente, ela acontece do mesmo jeito. Quem está me entendendo aqui? Aí ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que você entende por desenvolver a salvação? Essa palavra desenvolver, ela está ligada com o verbo crescer, ela cresce, crescente. A salvação, ela cresce, ou seja, nós não podemos limitar a salvação
e ficar na mesmice. Se eu converti há 35 anos atrás, então há 35 anos eu fiquei no mesmo nível. Isso não existe. A salvação, ela cresce, ela vai crescendo. E fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Paulo está dizendo aqui que a salvação que se desenvolve não depende de você, mas depende de Deus. O que você deve fazer é só cooperar para que ela se desenvolva. Mas quem dá o crescimento da semente é Deus. É Deus que vai fazer todo o processo, mas Ele só vai fazer o processo na minha vida se eu deixar Ele fazer o processo. Se eu não deixar, eu vou ser o mesmo, eu não vou mudar. É Ele que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Agora ele diz aqui, Paulo fala: fazei tudo isso sem murmuração nem contendas. Por que ele está falando isso? O povo lá na igreja de Filipos, eles, se você ler o livro de Filipenses, havia essas duas coisas na vida deles. A murmuração, principalmente por causa de ofertas, de ofertar, e outras coisas que existia lá. Porque, querido, se eu for crescer na vida cristã, se eu pego um princípio da palavra de Deus para crescer na vida cristã, e aquela palavra vai me confrontar, e eu vou murmurar, porque eu preciso fazer aquilo só porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, senão eu não vou ter a vitória, e eu vou murmurar, então não vai fazer efeito nenhum. Fazei tudo isso sem murmuração e sem contendas. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: o crescimento para acontecer na minha vida depende inteiramente de mim, de abrir mão, porque você sabe que a maior dificuldade que nós temos na vida são os confrontos que existem da palavra de Deus com aquilo que a gente cultiva na nossa vida, que realmente vai contra a palavra de Deus. Então, a maior dificuldade que temos é essa, é de liberar um perdão, é de conseguir viver com um cônjuge por muito tempo sem liberar um perdão, quando a Bíblia é muito clara sobre isso. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Aí quando bate de frente, nós murmuramos. Quer um exemplo mais claro do que isso? Quando alguém me faz mal, eu respondo, também grosseiramente. Eu estou devendo perdão porque eu falei com grosseria. Aquela pessoa deve também porque falou da mesma forma comigo. Mas aí eu vou começar a me justificar a razão de eu não pedir perdão. Por quê? Porque aquela pessoa falou grosseiramente. Quer dizer, eu elimino totalmente o meu lado e espero que ela se manifeste. Então são essas coisas que batem de frente com a gente e nós não abrimos mãos e sofremos com isso. Quem está me entendendo aqui? Isso é na linguagem de hoje que eu larguei aqui, tá, meu querido? Agora veja só o que diz: para que vos torneis irrepreensível. O que é irrepreensível? Uma pessoa que não é repreendida. É uma pessoa que não é repreendida. E sincero, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Eu estava falando na vigília, queridos, é muito fácil criticar um governo, é muito fácil criticar, mas você sabia que muitas vezes, sutilmente, muita gente por aí afora comete as mesmas corrupção, só que do nível menor, mas é corrupção. Para você legalizar um documento hoje, você passa por várias carteiras
onde se você não molhar a mão de cada um lá para sair esse documento, você não tira tão fácil. Ou você espera, coloca o joelho no chão e fala: Deus, eu quero te honrar, mas isso eu não vou fazer. Ou você vai molhar a mão das pessoas para sair mais rápido. E aí eu perco toda a autoridade que eu tenho de falar que existe um governo corrupto, se eu estou praticando a corrupção. Para mim não pagar R$300 de multa e dar R$50 ou R$100 para o guarda, eu perco toda a autoridade de falar do governo que nós temos aí. Quem está me entendendo aqui, gente? Então, nós precisamos entender, olha o que a Bíblia diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você fala: mas pastor, há quem ande nesse caminho? Eu vou te falar uma coisa: do mesmo jeito que Deus falou que tinha 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal, existe milhares de homens e mulheres de Deus que não se dobram a essas falcatruas, porque amam e honram ao Deus que eles servem. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você está entendendo, querido? E a Bíblia diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, Paulo estava advertindo, e a alegria dele era que naquele último dia eles vissem o resultado da vida daqueles cristãos que realmente resolveram obedecer a Deus, e ele então se alegrar de que a corrida que ele fez diante dessa proposta não foi em vão. Não foi em vão. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, a nossa salvação, a nossa vida precisa crescer. Crescer em quê? Na graça e no conhecimento. Querido, por que na graça e no conhecimento? Em primeiro lugar, essa palavra graça é como se fosse um favor da parte de Deus que nós não merecemos, um favor imerecido, mas muitas pessoas não entendem isso. Acha que deve pagar com um feito aquilo que ela espera receber de Deus. Querido, ele falou: pela graça sois salvos. Você não precisa pagar nada mais. Você precisa crer nisso. Você precisa crer num Deus que te deu e te dá as coisas sem pagamento de promessa. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele pela graça manifestou as promessas dEle sobre você e sobre mim, manifestou os mandamentos dEle sobre você e sobre mim, e manifestou os seus princípios sobre você e sobre mim. Nós só precisamos querer ter mais conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora preste atenção, para essas coisas acontecerem na nossa vida, nós não podemos viver a vida cristã somente ouvindo alguém. Assim como nós estabelecemos alvos na nossa família, por exemplo, na minha família eu estabeleço o alvo do que eu quero naquele ano. Eu estou falando das coisas materiais. Não é verdade? Tem muitas pessoas que sonham com a casa própria. E estão crendo. E vão receber em nome de Jesus. Sonham com aquele carro. Porque não dá mais de trafegar em ônibus. A tua família aumentou, o trabalho aumentou, as coisas aumentou. Precisa de um carro. O carro não é luxo hoje. Carro é uma necessidade. Aí você tem o sonho e vai alcançando, quer dizer, tem algo. Como é que eu vou alcançar isso?
aí você vai fazer um plano, um projeto de como você vai alcançar aquilo. E por que na vida cristã é diferente? Por que na vida cristã é diferente? Na vida cristã nós devemos ser muito mais zelosos com isso, porque é através da vida cristã que essas coisas supérfluas se manifestam. É quando a sua vida cristã está afinada com Deus. Precisamos estabelecer alvos de crescimento espiritual para nossas vidas. Faz um balanço da sua vida hoje. Bem rapidinho. Se transforme num contador espiritual. Depois você vai ver se você foi aprovado nesse balanço. Mas a Bíblia, certa vez, fala que certa vez houve um rei que ele entrou para receber o seu reinado, assim que morreu o seu avô, que a Bíblia chama de pai, mas na verdade era o avô, já Nabucodonosor, e entrou o rei Belsazar. Ele não teve nem 3 meses de governo. Ele já começou fazendo tantas coisas que não era para ele fazer. Nós acabamos fazendo na nossa vida tantas coisas que nós achamos que tem até aprovação de Deus. Mas ele fez uma grande festa, foi ousado, tirou todos os utensílios da casa do Senhor, do templo, e começou a distribuir bebidas e tudo lá, e de repente apareceu uma mão com o dedo apontado na parede, escrevendo na parede. E ali estava a sentença daquele rei. E a sentença era essa: pesado foste na balança e achado em falta. Dê uma olhada assim no ano de 2015. Entre nessa balança e veja o que você tem feito da sua vida cristã em relação a Deus. Só vindo na igreja? O que tem mais? A vida cristã consiste de coisas muito mais profundas do que somente vir num culto ou numa reunião. O livro de Filipenses 3:12 até o 14 fala o seguinte: Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não depende de perfeição, não. Depende de fé para buscar a Deus, aquele Deus que eu acredito, que Ele mudou minha vida, que Ele me deu a salvação, então é atrás dele que eu vou. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Ele chama de prêmio, esse crescimento na vida cristã, ele chama de prêmio. Queridos, o tempo que eu orei em 2015, eu não quero nem estar no mesmo nível, eu quero aumentar, e no outro ano, 2017, eu quero aumentar, eu quero crescer a cada dia nesse reino que tem me beneficiado de tantas coisas maravilhosas. Vamos ver aqui algumas coisas, algumas áreas nas quais nós precisamos crescer, desenvolver essa salvação. A primeira que eu tenho aí, diga comigo, intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus, querido? Muita gente no reino de Deus sabe orar,
interceder, dar ações de graça. Muita gente sabe adorar. Nós acabamos de ter uma adoração aqui fantástica, apesar de que a adoração ele não faz referência de uma música, mas de uma disposição, até sem música, para estar na presença de Deus, elogiando pelaquilo que Ele é, com música ou sem música, né? A gente não pode dizer assim, com a música, sem música eu não choro. Tem gente que chora até com o hino nacional, mas não é adoração, né? Quem está me entendendo aqui? Ai, Jesus. Intimidade com Deus. O que eu vou entender com essa palavra intimidade com Deus? Não é um tempo de oração, não é um tempo de intercessão. A intimidade com Deus é um tempo de conversa, de intimidade, de só elogio na presença dEle, de reconhecimento, não é de pedir não. Mas muitas pessoas têm dificuldade, sabe por quê? É uma coisa você estar com uma pessoa do seu lado, e você está conversando, deixa ela sair para ver, você cala na hora, porque não tem outra pessoa. Eu quero te dizer que a promessa que Deus fez para nós, está todo o tempo conosco, essa promessa é verdadeira, mesmo que você não veja, mas Ele está lá. Por isso que nós temos que ter essa necessidade de acreditar que Ele está lá, para poder conversarmos como duas pessoas conversam, né? Como se sobressai uma conversa entre duas pessoas. É isso que é intimidade. Intimidade é você voltar o seu coração a Deus, mostrar aquilo que você é e elogiar aquilo que Ele tem direito de ser elogiado. Muitas vezes eu estou ali intercedendo, um momento de intercessão, eu estou intercedendo, eu estou orando, eu estou pedindo, mas chega um momento de eu nem ligar para a música, mas estar falando com Ele como se fala com uma pessoa. E é o momento que mais a presença de Deus vem. É impressionante, queridos. Eu não sei te explicar teologicamente, mas quando eu estou intercedendo, eu comparo como se Deus está aqui sentado, dando as aprovações da minha intercessão. Eu passo, mas é outra coisa, você parar de pedir para outra pessoa e sentar do lado dele e conversar, porque ele é um espírito, mas ele é uma pessoa. Porque às vezes nós nos relacionamos assim como Deus fosse um espírito que está vagando. Ele é uma pessoa, Ele chega perto. Eu nunca esqueço de uma vez que eu falei, Deus, o Senhor está aqui, Deus, já faz muito tempo. Eu morava aqui perto da igreja ainda. Quando eu sentei, eu estava assim meio encucado. Poxa, eu fico a noite toda, isso já faz tempo, a noite toda orando. O Senhor está aqui mesmo, Deus. Queridos, me lembro como se fosse hoje. Você sabe aquele barulho, que não é um barulho tão alto, mas aquele barulho assim, quando alguém senta num sofá, faz aquele barulho assim, bem... aquele chuá, né? Quando eu vi isso, me arrepiou tudo, porque eu ouvi. E logo eu senti a atmosfera diferente. Você está entendendo, querido? É diferente de você estar ocupado. Não estou dizendo que a intercessão, não. A intercessão é bênção de Deus. A oração é bênção de Deus.
ações de graça, é bênção de Deus. Mas, queridos, são poucos os cristãos que não têm intimidade com Deus. Eu já cheguei ao ponto de preparar uma mensagem e descer dali. E eu falei, Deus, é isso mesmo? Eu vou pregar essa palavra. Ele fala, não é isso, e eu paro. Você vai chegar ao ponto de ouvir, tanto audível ou no seu espírito, a voz de Deus. E Deus, agora não dá tempo de preparar. Já vai começar, 12 horas aqui a reunião, eu estou saindo dali, já vai começar. Ele só diz, vai. Eu deixo o esboço bem ali. E começo a falar. Só me lembro do esboço quando termina todo o meu tempo aqui de falar. Quem está me entendendo aqui, gente? Você começa a ter essa intimidade. Você começa a ter esse aconchego tão grande, onde realmente você vai ter um amigo com você. Um amigo com você. Olha o que a Bíblia diz aqui. Hoje de madrugada, eu tomei posse disso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Queridos, quando eu me acordo de manhã, primeira coisa, Senhor, me enche do teu Espírito. Tem gente que quando acorda, a primeira coisa vai na garrafa de café. Ou então vai escovar os dentes. Ele não sente bafo de onça não, pode falar antes de escovar o dente. Me enche do teu Espírito Santo, transborda a minha vida. Número 2, diga comigo, conhecimento da palavra. Como eu vou ter esse conhecimento da palavra, querido, se eu não tirar todo dia um tempo para me meditar na palavra de Deus? Eu vou me transformar, sabe em quê? Numa vaquinha de presépio, que só vou sacudir a cabeça, para quem está falando. Mas nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar para obter conhecimento da palavra, meditar diariamente na palavra de Deus, de uma forma profunda, buscando compreender aquilo que estamos lendo, deixando o Senhor falar conosco, em nosso coração, através do seu Espírito, para nós podermos sentir alimentados por essa palavra. E você sabe que as mudanças, elas vêm, é quando eu começo a entender a Bíblia. A mudança na minha vida não vem quando o irmão fala, não. Vem quando eu creio naquilo que a Bíblia está falando a meu respeito. Se a Bíblia diz, no Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É um escudo, a palavra de Deus é um escudo, querido. Guardo no teu coração, por exemplo, o amor. Eu vou guardar no meu coração o amor de Deus. Aí quando o cara passa te cortando, tudo doido na tua frente, no teu carro, no carro dele, quase batendo o teu, te jogando, um maluco passa, se a palavra está guardada no coração, desculpa o que eu vou fazer aqui, mas se a palavra está guardada no coração, você não vai fazer assim, ó. Está no coração. Quem está me entendendo aqui? Está lá no coração.
ou então desferir com suas palavras: vai morrer, maluco! A palavra está no coração. Isso não sai. Aí é um escudo. Quando o diabo vem para jogar na tua boca, e o escudo freia aquela palavra miserável do capeta. Queridos. Nos relacionamentos, número 3, nós precisamos crescer nos relacionamentos. Que relacionamento? Preste atenção no que eu vou te falar, querido. Relacionamento. Pedir perdão. Queridos, como é que muita gente passa a dormir falando mal de outra pessoa e sabe que está em pecado? Eu não sei como uma pessoa dessa dorme. Inclusive, Davi falou que uma pessoa que desfere palavra contra ele, principalmente de uma liderança, apodrece até os ossos da pessoa. A pessoa fica doente, querido. Eu guardo meu coração, a minha esposa é testemunha. Eu, com a minha liderança, eu blindo a minha liderança, querido, porque eu sei o preço que eu posso pagar. E muitas vezes não peço perdão. O Salmo 32:5 fala: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Como que um casal fica dormindo de costa para o outro durante semanas, muitas vezes, sem liberar perdão, querido? Essa área do perdão é sério, não é brincadeira não. Tem gente que pode ter surpresa na vida cristã. Por quê? Jesus falou uma coisa interessante: se você não dá conta de perdoar o seu irmão, o vosso Pai Celestial não perdoará você. Agora imagina alguém não sendo perdoado por Deus. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós falamos assim: o tempo vai curar tudo isso. O tempo vai curar. Não cura, querido. Eu vou dar um exemplo de marido e mulher que não se pede perdão. Não, com uma semana vem a necessidade sexual, aí para tudo, passa uma borracha, aí a coisa... Aí o que vai acontecer? O próximo problema, a pessoa vai lembrar do passado e vai falar algumas frases do passado, daquele dia que entraram em atritos. Isso é sinal de que teve um cascão aqui, só que debaixo do cascão tinha pus. E a pessoa olhou e falou assim: está sarado já, está sarado. Está doendo um pouquinho, mas está sarado. Olha o cascão. Tem cascão que nasce. Nasce. Mas quando você vai amassar, é igual mureru no rio Amazonas. Está só flutuando debaixo de muito pus. É só questão de ter outro atrito para aquela pessoa se levantar e falar daquele problema. Mas tu fizeste isso já, e tu está fazendo de novo. Porque não houve pedido de perdão, querido. Não houve pedido de perdão. Olha o que a Bíblia diz: e quando estivestes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes,
também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas, querido. É perca de tempo, alguém está lá orando com dívida de perdão para a vida do outro. E quando estiverdes dormindo, se tendes alguma coisa, amém? Quando estiverdes orando, meu querido, o céu fica de bronze e o diabo engana. Vai lá, mais fogo, mais fogo. Só que o céu está de bronze. Para o céu ficar sem bronze limpo, tem que fazer o exercício do perdão. Não é eu que estou inventando, é a Bíblia. O Senhor, quem crê que Jesus é Senhor da vida aqui, é Ele que fala isso. A Bíblia diz, aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. É dar murro em ponta de faca, querido. Provérbios 28, 13. Mas aquele que confessa, aquele que libera o perdão, não, eu preciso liberar. Aquele que confessa e deixa, aí a misericórdia de Deus vem para ele, é isso que a Bíblia diz. Hebreus 4,13 fala da parte B, fala assim, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Nós, às vezes, falamos para nós mesmos, não, Deus sabe o meu coração, sabe, Ele quer ver a língua funcionar, me perdoe. Eu estou te devendo perdão, não é pensamento não. Você não deve perdão para Deus só, você deve perdão para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa ouvir para liberar o perdão para você. Não é pensamento, isso é coisa séria, querido. Olha só essa palavra aqui que Jesus falou. Daquele servo, então o Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu pai, olha, assim também, do mesmo jeito, meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Não é de boca para fora. Eu vou perdoar, mas também eu não quero muita coisa com essa pessoa mais não. Isso aí é farsa, e Deus sabe. É quem não perdoar do íntimo. Perdão do íntimo é aquele que você continua falando, que você continua a mesma pessoa, que você sabe que liberou um perdão, que apagou-se ali com uma borracha celestial toda a dívida. Ninguém engana Deus, querido. Ninguém vai enganar Deus. Nos relacionamentos nós precisamos crescer. Não reter no coração mágoas, ódio, rancores. 1 João 4,20 diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, querido. É mentiroso, eu estou falando palavra de Deus aqui, querido. Primeiro livro de João 4,20, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É careta de pau, eu estou lá, não, eu te amo, Jesus. Se não tiver alinhado, vai mudar de rumo a letra da música. Essa música que eu estou cantando é do Cirilo. Eu te amo, Jesus.
Mas se não tiver alinhado, vai cantar: eu te amo, eu te amo. Aí muda. Não dá lugar ao ressentimento e amarguras. A Bíblia diz, em Hebreus 12, 14 a 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que a Bíblia está falando aqui? Pela minha raiz de amargura, eu posso contaminar outras pessoas. Eu posso chegar lá e falar mal daquela pessoa, porque a raiz está lá. E se aquela outra pessoa não estiver afinada com Deus, ela vai pegar o mesmo mal. É a dengue espiritual. Agora, se aquela pessoa está bem com Deus, ela vai reprovar a língua daquela pessoa. O maior erro é quando você se alia com uma pessoa que está falando mal de alguém, sem que você saiba quem é aquela pessoa primeiro. Porque ninguém nesse mundo reclama de alguém se as duas partes não estiverem endividadas. Há erro nos dois lados. Então, não caia nessa. Repreenda o fofoqueiro e a fofoqueira. Fique do lado de Deus. Não fique do lado dessa pessoa, que o lugar dela é nos verdugos. Número 4, diga comigo, nas contribuições. Nós precisamos crescer na contribuição. Dê uma olhada nas suas finanças do ano de 2015. Por que entrou? Qual foi a sua semente? O que você tem semeado? Aqui na igreja, ninguém obriga ninguém a dar. A pessoa fica à vontade. Ela dá se quiser. Mas o que não admitimos é uma pessoa falar contra dízimos e ofertas. Por quê? Porque é bíblico. Por exemplo, uma pessoa que fala contra dízimo e oferta, se ela fala contra dízimo, não, eu não creio nisso, eu não dou, porque eu não creio nisso, então não deveria estar sentado nesse banco, porque esse banco foi comprado com dinheiro de irmãos que dão dízimos e oferta. Ah, é? Também não teria nem que estar fora da igreja, porque lá o prédio foi comprado com os dízimos do irmão e as ofertas que eles deram. E aonde é o lugar? Lá na rua. Porque o governo não dá esses bancos, o governo não dá essas caixas de som, o governo não dá nada. E a Bíblia fala que a igreja é mantida, Malaquias capítulo 3, com dízimos e ofertas. Então eu tenho que ver a minha situação em relação às contribuições. Eu estou falando isso, não é aquele que não tem condição de dar, tem aqueles que não têm condição de dar, nós sabemos. Não, estou falando daqueles que falam contra e se levantam. Isso não é bíblico, é só no Velho Testamento. Ah, no Velho Testamento? Quer dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Funciona, mas dízimo não funciona, hein? Quem está me entendendo aqui?
a fidelidade ao Senhor com nossos dízimos e oferta. Precisamos crescer nisso, das primícias, contribuindo com pontualidade. Não é enrolando o dinheiro, eu viajei agora, me esqueci de dar na igreja. Aí passa um aperreio na viagem e gasta. No primeiro dia da semana, cada um, 1 Coríntios 6:2, de vós ponha da parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coleta quando eu for. 9:6-8 fala, 2 Coríntios, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, muito ceifará. Amém? Não? Aquele que semeia pouco, querido, vai semear, vai colher pouco. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Dê uma olhada nisso. Pessoas muitas vezes, por aí afora, que eu sei, que dão bem o valor do dízimo há 10 anos. Pensando que os aumentos que tem não conta. Isso é importante, querido. A gente vê, dá uma olhada, para a gente crescer nessa graça. Uma das coisas que eu faço imediatamente, nós concordamos, todos nossos pastores, de reter já na fonte. Recebo a minha oferta, já separo oferta, já separo dízimo, já separo primícias. Isso eu não conto nada que vai entrar em orçamento, porque isso é destinado já para o Senhor. E Deus tem abençoado a minha vida financeira. Número 5, diga comigo, na evangelização. Está envolvido com a nossa responsabilidade no evangelismo. Queridos, a vida de chegar só na igreja, ficar todo o tempo ali, sem falar para ninguém de Jesus, se uma das direções que ele deu, de uma forma muito forte, antes dele subir, foi para pregar o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas já ouviu desse evangelho, aí pela rua, na sua casa? Quantos já ouviram de você, da sua boca? Então isso não é só para pastor e para líderes, é para todos, falar de Jesus. Agora imagina, se nós temos aqui 60 mil pessoas frequentando, se cada uma falasse, pelo menos durante o ano inteiro, só para 2 pessoas, e fizesse um pacto com Deus, Deus, eu vou pegar essas 2 pessoas e trazer e cuidar delas aqui na igreja, na vida espiritual delas. Em um ano, nós íamos dobrar de 60 mil, nós íamos para 120. Eu estou falando, mais do que 120, porque são 2 pessoas. Mas vamos supor que você ficasse com uma só naquele ano. 2, uma escapuliu, mas uma está aqui. Nós íamos dobrar para 120 mil pessoas. E nós íamos fazer a vontade de Deus, porque Ele está esperando que esse reino se torne o reino de nosso Senhor, para que Ele venha. Nós íamos abreviar a volta dEle. Por quê? Porque nós estávamos também abreviando a divulgação da palavra, do reino de Deus. Aqui em Santarém ia ser tomada uma igreja evangélica, uma cidade evangélica. Ia ser tomado logo, logo. Por quê? Com 120, se esses 120 no próximo ano fizesse a mesma coisa, 240. Você está entendendo? Então, esse compromisso que Deus quer da nossa parte, que nós façamos isso. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, não se torne agente secreto, fale sobre Jesus, no seu trabalho, para os seus amigos, seu vizinho. Não fale assim, pastor, o meu vizinho é uma jararaca.
Não cabe a mim nem a você converter, cabe a falar só de Jesus. Por quê? Porque quem vai convencer ele é o Espírito Santo, mas só convence se a semente estiver no coração. Aí chega com o teu vizinho e fala: meu vizinho, eu te amo tanto, você é tão precioso, mas eu quero te dizer que Jesus é muito importante na sua vida. Ah, mas eu já tenho ele. Aí explica o que é ter e o que é não ter Jesus. Joga uma semente lá dentro. Aí no final: não, tudo bem, eu gostei, tudo, mas eu não quero. Ah, está vendo, pastor, ele não quis não. A semente ficou lá dentro, meu irmão. Deixa com o Espírito Santo, que agora a vez é dele. Você já fez a sua parte. Quem está me entendendo aqui, gente? Será que o seu filho já ouviu de Jesus da sua boca? O seu filho, a sua filha, o seu enteado, já ouviu de você, ou você manda outra pessoa falar para ele? Sexta coisa importante, diga comigo: na oração e adoração. Querido, faça planos para a sua vida. Nós temos oração todo meio-dia aqui. Eu poderia chamar alguns pastores e até membros da igreja que têm tido uma experiência fantástica de oração e adoração, tanto na sua casa como aqui. Aqui às 12 horas nós estamos começando um tempo de adoração, de oração, e tem vindo pessoas, estão perseverando na presença de Deus. Olha, queridos, a Bíblia diz que o amor de muitos ia esfriar. Não entre nessa estatística, não. Permaneça com seu espírito forte em Deus. Pague preço. Antes tinha muita gente que descia lá do final da rua, até descalço, e ia ali pela orla, ali por baixo, fazer um balão. E agora que tem a verdade, só vem se for de ônibus. Quem está me entendendo aí, gente? Agora que nós temos a verdade, Ele merece o nosso sacrifício. Aquele Deus falso não combina com o nosso sacrifício, não. E o número 7, diga comigo: no ministério. Precisamos crescer cada vez mais no exercício dos nossos dons, procurando servir o corpo de Cristo cada vez mais, com disposição, zelo e amor. Salmo 102 diz, 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com tristeza. Amém, queridos? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Ah, querido, quando alguém te oferece uma célula, fica feliz, alegre, porque você vai servir a Deus com alegria, mas não fica assim: esse irmão estava tão bem na célula, estava indo, agora ele quer que eu tenha uma lá em casa. Que é isso? Não fala lá, mas está lá, espírito do coxinha, está entendendo, querido? Recebe com alegria. É a arca de Deus que vai pousar na tua casa. Antes, no Natal, era pinga, todo mundo ficava porra e brigava um com o outro. Não, agora é a arca de Deus que vai festejar lá, quebrar aquela maldição do passado. Se envolva. E a minha conclusão é essa: estabeleça alvos, faça anotações, avalie a si mesmo. Tem gente que avalia a vida do outro irmão, olha para o outro irmão, se esse irmão aqui só vem de 15 em 15 dias na igreja. Olhe para a sua vida, querido. Avalie você mesmo, aprenda a ser autocrítico.
Não crítico para as outras pessoas, mas autocrítico, aquela pessoa que olha, poxa, eu preciso fazer mais isso, eu preciso de mais isso, eu preciso. Então critique você mesmo, porque quando a gente critica, a gente parte em cima para poder a gente sair dessas falhas que nós mesmos estamos vendo na nossa vida. Então busque mudança necessária para que aquilo que você ainda não conquistou. Agora, eu quero te dar algumas sugestões aqui. Tire um tempo para ler a Bíblia todos os dias, durante o ano. Estabeleça um período de oração e meditação diária. Não abra mão disso, querido. Não abra mão disso. Diária. Porque Deus vai mudar a tua vida, a tua história, a tua casa. A Bíblia diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Fazer uma visita por semana, o exercício de evangelismo, falar de Jesus para uma pessoa a cada dia, não dispensa, é na padaria, é no açougue, fale de Jesus, não tenha medo não, o cara não vai te bater não, a única coisa que ele vai te falar é não, mas aí já não é contigo, tu já pregou para ele, aí é com o Espírito Santo. Uma vez tinha um pessoal que morava perto de casa, não queria saber nada de Jesus. Eu já tinha falado para ele de Jesus, deixei com o Espírito Santo. Um dia uma criança dessa casa lá engoliu uma moeda. E entenderam que não dava tempo de levar porque engatou por aqui. E chamaram o profeta de Deus. Eu fui lá. Botei a mão na costa da criança e só deu um grito. Sai! Aí a moeda foi. A circunstância vem. E você vai ser chamado. E Deus vai ser glorificado ali, queridos. Fica em pé em nome de Jesus.